E aí, meus queridos e queridos, aqui é o professor Pedro Ivo e o assunto da nossa aula de hoje é sobre troca de calor. Se esse é de seu interesse, fica aqui que a gente vai aprender tudo sobre isso, tá bom? O que é calor, gente? Calor é uma forma de energia onde ela pode ser transformada em outras formas, né? Em energia mecânica, em energia química, né? Energia elétrica, ou ela pode ser transportada de um corpo para outro. Vamos considerar aqui que a gente tem um corpo A e esse corpo A é um corpo que está mais quente, né? E aí ele vai passar calor para um corpo B, um corpo que está mais frio. Como esse corpo A ele está mais quente, ele vai ceder calor, enquanto esse corpo mais frio, né, ele vai receber calor. No momento que esse corpo aqui cede calor, vamos lembrar que acontece uma diminuição da temperatura. E no momento que esse corpo aqui recebe calor, vai acontecer um aumento da temperatura. Então vamos considerar a seguinte situação. Todo calor que for cedido, vamos considerar como um valor negativo. E todo calor que for recebido, já que vai existir um aumento da temperatura, a gente vai considerar como um valor positivo. Você concorda comigo? Considera que se existe só esses dois corpos, né? Se existe apenas esses dois corpos e que eles estão trocando calor entre eles, um perde e esse recebe, então eu posso considerar que a quantidade de calor cedido pelo corpo vai ser igual à quantidade de calor recebido, não é? Então, eu posso dizer, então, aqui como exemplo, que a quantidade de calor cedido aqui, olha, vamos considerar aqui 3.000 calorias, não é? A gente tem aqui, ó, 3.000 calorias, né, de quantidade de calor. Como esse calor aqui ele cedeu, ele perdeu aqui 3.000 calorias. Enquanto esse corpo aqui, ele recebeu aqui em valor positivo 3.000 calorias de quantidade de calor. Então a quantidade de calor cedido por esse corpo é a mesma quantidade de calor recebido por esse corpo. Então para essa quantidade de calor aqui ser já igual a essa quantidade de calor recebido, é necessário que a quantidade de calor recebido seja multiplicado por menos 1. Então agora a gente vai ter, por exemplo, menos 3.000 igual a mais 3.000 vezes menos 1, a gente vai ter menos 3.000. E agora a gente tem uma equação que representa a troca de calor. Então, a troca de calor ela é definida pela quantidade de calor cedido é igual à quantidade de calor recebido, mas com o sinal inverso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse calor recebido, que está negativo, e vou passar para o outro lado. E a gente vai ter a seguinte situação. Eu vou ter que calor cedido mais o calor recebido. Isso aqui vai dar igual a zero. Então a gente consegue agora determinar nossa equação para qualquer troca de calor. Então para determinar qualquer que seja a troca de calor entre os corpos, é necessário só somar a quantidade de calor de cada um e igualar isso a zero. Essa quantidade de calor, a soma delas, tem que dar um resultado igual a zero, porque a quantidade de calor que um corpo cede é igual à quantidade de calor que um corpo recebe, tá bom? Então, lembrando que a quantidade de calor é negativa, essa quantidade de calor recebida é positivo. Quando a gente somar esses valores, vai dar isso igual a zero. Então, para a gente entender melhor esse conteúdo, vamos aqui para um exercício bem simples, certo? Vamos considerar que a gente tem uma xícarazinha de café e essa xícara de café ela possui 100 ml e 80 graus Celsius de café. Eu misturo, como ela está muito quente, eu misturo esse café com leite, né? 50 ml de leite, que está a uma temperatura quase ambiente aqui de 25 graus Celsius.
E na mesma temperatura, eu misturo um pouco de adoçante líquido com 2 ml só de adoçante. Né? Vamos considerar as seguintes situações, que o calor específico do café, na tabela que a gente está considerando como 1, o do leite 0,9 e do adoçante 2. E outra coisa que a gente precisa considerar é que a densidade do café, do leite e do adoçante, eu estou considerando como tendo densidade igual a da água, igual a 1, tá certo? Então, 1 ml de cada um desses materiais equivale também a 1 grama. Então, vamos considerar aqui a situaçãozinha, vamos ver como é que a gente calcula. O que é que ele quer saber nessa questão? Ele quer saber, quando eu misturar esses 3 materiais, qual vai ser a temperatura de equilíbrio térmico atingida por esses materiais. Esse café aqui, ele vai diminuir de temperatura quando se misturar com leite e adoçante. Ele vai diminuir para quanto? O leite e o adoçante que estavam a 25 vai esquentar e eles vão esquentar para quanto? Então é justamente essa temperatura de equilíbrio térmico que a gente quer descobrir. Então o que é que a gente vai fazer, gente? A gente vai calcular a quantidade de calor cedido e a quantidade de calor recebido pelos corpos, né? Então vamos calcular a quantidade de calor de cada um, tá bom? Então vamos lá, quantidade de calor do café. A quantidade de calor do café é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. A massa do café, lembrando que a gente está considerando que 1 ml é 1 grama, então a gente tem 100 gramas de café. O calor específico do café equivale a 1. E a variação de temperatura, ele vai de 80 até T, né? Então vamos lembrar que ΔT a gente sempre calcula com T final menos T inicial, né? Então eu já calculei o que macete, né, aqui do que representa a quantidade de calor do café, né? Perdida, que cedida pelo café. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o adoçante, né? Então, quantidade de calor do adoçante aqui. A gente tem que a massa do adoçante, 2 ml, lembrando que 2 ml é igual a 2 gramas, né? Pelo que a gente está considerando aqui na questão. O calor específico do adoçante ele está considerando como 2 também. E a variação de temperatura ele vai de 25 até T, né? Então, T final menos T inicial, que é 25. Então, já também aqui encontrei a quantidade de calor que representa cedida ao adoçante, né? O quanto ele recebeu. Né? E agora, por último, vamos calcular a quantidade de calor recebida pelo leite, né? Então, o leite aqui é a massa do leite, 50, calor específico do leite, 0,9, né? Variação de temperatura do leite, ele vai de 25 até T, então T final menos inicial, né? Então a gente também calculou a quantidade de calor do leite aí, né? Então o que é que a gente vai fazer, galera, já que a gente encontrou a quantidade de calor de cada um desses materiais? Vamos somar tudinho e igualar tudo isso a zero, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? Ó? Q do leite mais Q do adoçante mais Q do café, tudo isso igual a zero. Q do leite aqui é 50 vezes 0,9, né? Vai dar 45. 45 vezes T, a gente vai encontrar que 45 T, tá bom? Aí, 45 vezes menos 25, vamos utilizar uma calculadora para ficar mais fácil aqui. Eu vou encontrar aqui, ó, menos 1125. Olha, gente, calculei a quantidade de calor do leite, né? 45T menos 125. Agora, vou calcular agora a quantidade de calor do adoçante. O que é que a gente vai fazer? 2 vezes 2, 4. 4 vezes T, 4T. 4 vezes menos 25, menos
100. Já calculamos agora a do adoçante. E por último, agora do leite, 100 vezes 1, 100. 100 vezes T, a gente vai encontrar 100 T. E 100 vezes menos 80, menos 8.000. Tudo isso igual a zero. Então agora, tudo que tiver T a gente soma, e o que não tiver T a gente soma e passa para o outro lado, né? Então, 45T mais 4T mais 100T, a gente vai ter aqui 169T, menos 125, menos 100 e menos 8.000, a gente vai encontrar menos 9.225, isso igual a zero. Vou pegar isso aqui que está negativo, jogar para o outro lado. Eu fiz um errozinho aqui, mas foi um erro besta, desculpa, aqui é 4, tá bom? Passando para o outro lado, a gente vai ter 149T igual a 9.225. Esse T aqui está multiplicando, eu quero deixar ele isolado, sozinho, vou passar para o outro lado, 149, e logo a gente vai ter 9.225 dividido por 149. E aí vamos lá calcular, 9.225 dividido por 149. E aí a gente vai encontrar algo, gente, próximo aqui, né, de 61,9 graus Celsius. Então, o que a gente chegou a encontrar aqui? Que a temperatura do café, que era antes de 80 graus Celsius, após a mistura, a gente vai ter uma temperatura de aproximado de 62 graus Celsius. O adoçante e o leite, que era de 25, a gente vai ter uma temperatura após a mistura de 62 graus Celsius. E essa daí é a temperatura de equilíbrio térmico. E então, é dessa forma que a gente calcula troca de calor entre os corpos, tá bom? É só somar o calor cedido e recebido de cada um desses corpos e igualar isso a zero. E só para a gente terminar aqui, vamos só lembrar uma coisinha. Esse corpo aqui, como existiu uma diminuição de temperatura, ele cedeu o calor, né? Ele cedeu o calor, enquanto o adoçante e o leite, que aumentou sua temperatura, eles receberam, né? Então, recebeu calor, recebeu calor. Tá bom? Belezinha? Então, tranquilo. Espero que tenha ajudado vocês e a gente se encontra na próxima aula. Valeu, obrigado, tchau, galera.